Olá, sejam muito bem-vindas ao Pra Afetar. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Mayara, nós somos psicólogas e criadoras da Afetar Terapia para Mulheres. Bom, no primeiro episódio aqui do nosso podcast, a gente falou sobre medo. E talvez isso diga muito sobre quem nós éramos naquele momento, né? Duas amigas, psicólogas, iniciando um novo projeto, novas experiências e tentando entender os nossos próprios receios e seguranças e tudo aquilo que ainda parecia grande demais pra gente atravessar, né, Mai? Verdade. Só que o tempo passou, a vida aconteceu, a Afetar tá aqui. Algumas coisas mudaram, outras nem tanto. E a gente quis revisitar esse tema, não a partir desse do medo em si, mas daquilo que acontece depois que a gente atravessa o medo. É porque às vezes a gente acha que coragem talvez seja deixar de sentir medo, de não ter mais insegurança, mas talvez crescer tenha muito mais a ver com olhar para as nossas versões antigas e perceber, né, que fazia sentido estar assustada naquele momento e usar isso também no agora, né? Uhum. Então, no episódio de hoje, a gente quer conversar sobre travessias, mudanças, vulnerabilidade e sobre como é olhar para os nossos medos depois que eles já não são tão assustadores e não se encontram mais do mesmo jeito, né? Uhum. E aí, Mai, dessa vez eu vou começar do mesmo jeito que a gente começou o outro. Como é que você está aqui agora? Nervosa do mesmo jeito. Mentira, não é do mesmo jeito, é de um jeito diferente. Sempre dá um frio na barriga, e eu acho que falando disso aqui agora me faz lembrar dos atores que falam aí que sempre antes de entrar em cena ou de uma apresentação e tudo mais, tem esse frio na barriga. Eu acho que é um pouco disso. Lá existia um nervosismo e um medo muito grande, porque era algo muito novo. Tinha um medo, eu não gravava, eu gravava áudio, não escutava a minha voz. Hoje eu já aprendi a escutar a minha voz. Olha Aprendi e só. tive que aprender, fui obrigada, porque eu faço as edições aqui, então não teve para onde fugir. Hoje é um outro lugar, é um nervosismozinho porque agora a gente está numa nova versão, que é por vídeo, então é uma troca diferente, num formato diferente, mas que aquele medo ficou lá, né? É Uhum. aquela lembrança. Tá para gravar esse episódio, eu fui escutar aquele primeiro episódio e consigo lembrar de como era a sensação, de como foi um dia Uhum. difícil, né? Antes da gente gravar, eu achei que não ia dar conta de estar ali. E que bom que foi possível atravessar aquele medo, passar por ele, né? Porque só assim foi possível chegar a 26 episódios, Aqui né? foi. A 20 e tantos episódios aí da gente estar aqui gravando. Então eu chego aqui feliz, orgulhosa, é, com frio na barriga de leve, mas uma coisa muito gostosa também. Que bom que foi possível atravessar. E você, Bia, como que você chega aqui? Eu chego bem mais tranquila do que no outro episódio também. Eu acho que a gente tinha ali um medo misturado com ansiedade, misturado com estresse, né? Era isso, era algo que tava ali muito começando, a primeira sementinha a ser plantada. E agora a gente já fez 26 episódios, já tivemos convidadas, já aconteceram uma série de coisas, né? Com certeza não somos mais as mesmas pessoas. E a ansiedadezinha antes sempre tem, né? De o que vai sair, se vai ficar legal, se não vai. A gente roteiriza ali, joga algumas ideias, mas as coisas nunca são exatamente como a gente planejou. E que Então, bom. e que bom, né? É, acho que a gente faz episódios muito fenomenológicos, né? O que surge ali, Aham. o fenômeno que aparece, a gente vai trabalhando nele. Mas é isso. O medo, acho que muito menor. Nem sei se eu nomearia como medo. Acho que é mais aquela Uhum. ansiedade, a expectativa de Sim. como vai ser, onde vamos chegar.
do que o medo, né? Ele ficou muito pequenininho. É, eu acho que naquele primeiro episódio, também falando desse nosso medo específico, existia uma expectativa, né? De será que vai ter alguém escutando a gente, né? Será que as pessoas vão gostar disso que a gente está falando e tudo mais? E foi legal também. Ainda é muito legal depois que a gente grava. Recentemente eu estive com uma amiga que ela falou: Ah, Mai, eu adoro escutar os episódios enquanto estou fazendo alguma coisa em casa. Como é gostoso escutar vocês duas e tudo mais. E isso é muito bom, porque faz muito sentido, dá muita mais vontade de estar aqui também. E acho que diminui ainda mais aquele medo que existia e ao longo do tempo também foi existindo esse medo. Essa expectativa que foi criada ali em algum lugar também, né? Uhum. E quanto que é importante, né? Nós sermos cuidadosas, assim, com a gente, com a nossa história. Eu lembro que a gente conversou muito de. A gente vai testar, vamos ver como é que a gente se sente, Aham, vamos ver o que acontece, e aí a gente pode pensar, repensar, a gente vê o que que a gente vai fazer, né? Eu acho que isso foi de um cuidado muito grande. E eu lembro, inclusive, que você fala, né, sobre o medo, ele também ocupar um lugar de cuidado, de muito. proteção, né, de mostrar pra gente ali também o que a gente precisa. E eu guardei muito isso. Eu acho que quando a gente mantém isso aqui, ó, de fundo, a gente consegue encarar situações complexas, situações que assustam, situações difíceis, talvez não sei nem se por outra perspectiva, mas com algo que dá ali uma segurança. Ok, eu tô com medo, o que é talvez paradoxal, né? Eu tô Sim. falando de medo dizendo que ele vai trazer mais segurança. Mas, ok, eu tô com medo, faz parte. O que que eu preciso? O que que eu preciso para cuidar desse medo? O que que pode me deixar mais segura? Do que ele tá falando, né? E isso vai ajudando. Vou aqui, vou experimentar, vou Aham. molhar só os pezinhos E aqui. sentindo, né, o que que dá Uhum, para fazer, o cuidado também com esse medo, né, cheguei a comentar com você que eu costumo ver o medo ali como um certo monstrinho, né, que uhum, enquanto eu não atravesso, eu dou um certo tamanho para ele, dependendo do que eu vou precisar atravessar. E quando eu atravesso, né, ele vai perdendo a força. Então é olhar para ele com cuidado, com respeito e também potencializar ou tirar a potência dele ali, né? Ter esse uhum, cuidado também para poder ir vendo o que que é possível fazer, o que que a gente dá conta de fazer ali com esse medo. Acho que entra também num lugar, às vezes, de quando a gente pensou nesse episódio, que a gente esquece dos medos, né? Eles ficam muito fortes enquanto eles estão ali, quando a gente precisa vivenciar. uhum, Depois que atravessa, e aí, para onde que vai? Ah, uhum, eu tenho medo de andar de bicicleta, muito medo. Vou cair. Tem rodinha. Meu Deus, não consigo. Andei um pedacinho. E agora? Vai tirar a rodinha. Como que vai ser? Tirou a rodinha. Daqui a pouco tá andando a cidade inteira e esquece que um dia existiu um medo ali e a coisa se perde, né? E aí fica fácil demais. Então, uhum, às vezes, eu acho que pode ser interessante a gente olhar para o quanto o caminho que foi percorrido, né? E para uhum. chegar nesse lugar também. E o respeito que a gente precisa ter com a nossa própria história, né? Com esse lugar do medo, do quanto que foi possível atravessar ali para enfrentar algumas coisas em alguns lugares, né? Uhum. Enquanto os medos pareciam gigantes, né, monstros enormes, e hoje a gente consegue olhar para trás e ver que talvez não era isso tudo, ou talvez era isso tudo, e caramba, como eu consegui e me tornei, Atravessar. pois é, e me tornei grandiosa frente àquilo. Ou também, né, a gente olha e fala, cara, naquele ali eu não dei conta. Porque Uhum. também é muito complicado a gente ficar nesse lugar só do é isso aí, vamos atravessar todos os Vamos medos, que lá. incrível, que pessoa melhor você se torna. Porque, tá, e quando eu não consigo? E quando eu não consigo atravessar, eu sou um Exatamente. fracasso? E não, né? Outras coisas podem surgir, né?
Não é porque Uhum. não deu conta de atravessar que a vida para por ali, né? Outras oportunidades, outras possibilidades, criatividade está aí para isso, né? Outras maneiras podem existir. Às vezes a Ela, gente realmente vai ficar travada, desculpa. É que eu ia não? complementar com, às vezes a gente realmente vai ficar travada, aquele medo vai Aham, paralisar, vai bloquear e a gente não vai conseguir seguir em frente. E eu sim. acho que é importante a gente também lidar e trabalhar com a nossa frustração de, poxa, dessa vez aqui eu não dei conta. Tudo Uhum, bem não dar conta, né? Tudo bem se frustrar por não dar conta. E como você falou, quais são os outros caminhos que a gente pode encontrar ali, né? uhum. Que podem ser caminhos incríveis, bonitos também, que podem ser refeitos, legais podem ser encontradas por ali, né? Potentes também. Eu ia falar de alguma coisa e aí eu já me perdi. Antes da gente começar aqui, você tinha me contado, né, de uma situação sua que você Ah, ficou com aqui, ó. muito medo. Pois é, eu estava compartilhando com a Bia que tem um livro, até deixar de indicação, que é da Natália Souza, O Medo de Dar Certo, que ela estava falando sobre esse lugar do medo de dar certo, que é como se fosse uma teia de aranha, onde a gente vai se prendendo e é isso. A gente não vai conseguir, alguns medos a gente não consegue atravessar ali, e é como se ficasse preso. E aí vão surgir, a gente vai criar desculpas para não atravessar. E eu estava compartilhando com a Bia que enquanto eu estava escutando ela falar disso e lendo também, eu lembrei de uma situação muito específica que foi numa entrevista não lembro se de emprego ou de estágio, mas enfim. Fui lá no Rio, era super novinha e tudo mais, cheia de medo, super tímida e tudo. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri que era uma entrevista em grupo e era uma sala cheia de gente. Esperei 5 minutos, 10 minutos. Eu não sustentei ficar ali. Eu pedi licença, a entrevista não tinha começado. Fui lá fora, aproveitei que a entrevistadora, a recrutadora tinha saído. Fui lá fora, pedi licença, pedi desculpa. Não lembro nem a desculpa que eu inventei, mas fui embora. Eu não sustentei ficar naquele lugar por medo. Não sei o que que ia vir depois daquilo ali, se eu ia passar ou não, mas eu não consegui, de tanto medo que eu tinha de como, o que que ia acontecer ali. Não tinha controle de nada, do quanto que eu ia estar vulnerável ali, o que que eu ia precisar falar, o que que ia ser perguntado, se eu ia ter resposta, né? Se eu ia ficar vermelha ou não ia, né? Como que ia ficar minha timidez exposta ali para tanta gente. Então, eu não dei conta. Não sei como estaria a minha vida se eu tivesse atravessado esse medo, Uhum, mas foi algo até que eu falei com a Bia, que outros caminhos foram tomados, que eu fui seguindo, e outros medos eu fui atravessando, e para estar aqui hoje, para estar nesse lugar que eu estou super satisfeita. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, né? Porque uhum, existem medos que a gente não vai dar conta de atravessar, que não vamos sustentar, mas que também vão levar a gente por outros caminhos e que a gente não precisa ficar para sempre agarrada ali, né? E às vezes eu lembro dessa entrevista, eu fico, o que que poderia ter acontecido? E não é com, ai meu Deus, que frustração, por que que eu não fiquei uhum, naquela entrevista? Mas é só uma lembrança que vem, sabe? De, cara, isso aconteceu, né? aham, Mas por outros lugares, assim como há alguns meses atrás, eu tinha ainda medo de andar de metrô no Rio. E uhum, aí eu ficava, cara, eu preciso perder esse medo. Eu preciso. E de fato eu precisava, porque eu precisava utilizar ali o metrô. E isso foi possível ali, uhum, uhum, enfrentar e atravessar. E hoje para mim é super leve e super tranquilo para mim ali utilizar. Mas antes era, meu Deus, e se eu passar? E se eu entrar no vagão errado? E se eu não conseguir sair pela quantidade de pessoas? E todos os medos que existiam ali. Hoje, utilizando, eu vejo que não, que é super possível. uhum, Mas uhum. é isso. Eu falo muito quando eu tô clinicando, assim, com alguns pacientes, que as situações, elas geram repertório pra gente. E que frente a determinada situação,
A gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer, porque a gente ainda não tinha repertório para lidar com aquilo. Exatamente. E repertório não necessariamente é um repertório de sucesso. O mundo que a gente vive, principalmente com as redes sociais ali, a gente vai muito para esse caminho do sucesso. Uhum. Que a gente por um tempo estava chamando ali de positividade tóxica, né? Mas hoje eu vejo não tendo esse nome, mas da mesma forma. Quer ver um exemplo que às vezes me incomoda muito? Eu vejo pessoas falando que se reencontraram, descobriram, sei lá, autoconhecimento, coisa assim, numa viagem, sei lá, para Tailândia, numa volta ao mundo de não sei o quê. Não tô dizendo que esses momentos não sejam incríveis e interessantes e que a gente se conecte com a gente e descubra várias coisas. O que eu tô usando isso de exemplo é que é isso. Como se a gente só aprendesse com coisas muito incríveis, com coisas que dão certo. Extraordinária, né? Exatamente, né? Com um sucesso. Porque no fundo isso não deixa de ser sucesso, né? Poxa, eu fiz uma Uhum. baita viagem, sei lá, comecei uma coisa que deu muitos frutos, enfim. Mas isso que você falou eu achei sensacional, porque revisitar um momento que poderia ser lido como um fracasso, como eu não enfrentei, te faz pensar, te faz ter outras ideias e te faz também ter repertório para Uhum. encarar um sucesso, por exemplo, para Sim, encarar sim. conseguir entrar no metrô. Aham, claro. E De quanto é olhar de outra forma. isso, e aí a gente começa falando de revisitar. E o quanto que é importante a gente revisitar alguns momentos, algumas situações, justamente para a gente ter esse repertório. Uhum. Porque a vida ela vai fazendo isso, né? A gente já falou aqui em algum episódio que eu falo que a vida não é uma escadinha. Você subiu e aqui. Mas ao mesmo tempo que ela não é uma escadinha, né? Eu falo que é uma espiral, as coisas vão e vêm. Nesse vai e vem, a gente vai acumulando uma série de coisas, né? Coisas que a gente precisa deixar para trás muitas vezes, bagagens que a gente Uhum. precisa soltar, mas outras bagagens que vão dando ali um suporte para gente, que fazem muita diferença, né? Para Sim. encarar a vida. Uhum. Até mesmo para lidar, e enfrentar e atravessar certos medos ali, né. Ou Uhum, não, né, para saber: "Ok, isso aqui eu não quero, vou ficar do lado de cá, né, uhum. não vou para o lado de lá", mas que é desse lugar. E eu acho que, eh, quanto mais a gente tem aí de bagagem, de espelhar, de repertório, eu acho que não sei se mais fácil, mas eu acho que é um confortinho, sabe. Tem mais suporte, mais estrutura, talvez, ali, para poder dar conta de algumas escolhas, né, de ter Uhum. mais consciência, ali, de algumas coisas, de por onde quer ir e tudo mais, né, do que dar conta, de fato. Eu acho que algumas situações elas vão se tornando possíveis. É. Uhum. E é muito legal quando você faz uma coisa aqui e ela se expande para outras áreas da nossa vida. Bem aquilo, joga uma pedrinha num rio e faz ondas enormes. Uhum. A gente é uma entrada no metrô, passei a usar o metrô. Mas o quanto que isso te empodera, te engrandece e que faz com que você tente outras coisas, né? Sim. No primeiro episódio, eu conto que eu fui uma criança muito medrosa, que eu não aprendi a andar de bicicleta e que eu moro numa cidade de praia que eu não aprendi a nadar. E aí, mais quase 2 anos depois, estou eu aqui, aprendendo a nadar, né? Tava até comentando com a mãe antes da gente Sim. começar aqui, que inclusive hoje foi a primeira vez que eu consegui nadar a piscina inteira, assim, sem precisar parar e tal. Mas o quanto em vários momentos eu fico um tanto quanto reflexiva ali, sabe? O que pra mim era um monstro gigante, vou me afogar, vai ser muito difícil, nunca vou conseguir, vai se tornando possível. E olha que legal, né? Que é uma outra coisa que a gente pode até falar aqui em outro momento, do processo de aprendizado. Porque muitas vezes a gente acha que aprender fica só para criança, adolescente, adulto, muito mais difícil para a gente aprender. E quanto que o processo de aprendizado, ele ensina coisas pra gente. Uhum. Porque, né, começa ali com a pranchinha, com umas coisas que dão uma segurança, que ajudam.
até que você não precisa mais de nada daquilo e você consegue fazer. Claro que você começa a fazer meio esquisito, né? E vai aperfeiçoando com o tempo. E eu acho que isso é um bom exemplo nesse episódio de hoje, porque é, pensar em medo, em pensar como que a gente fica depois que a gente atravessa situações que amedrontam a gente, situações que deixam a gente muito inseguro, é entender que é um processinho ali que a gente vai passando com milhões de etapas que destravam milhões de outros sentimentos, e que não necessariamente a gente vai perder também todo aquele medo. Quantas vezes a gente vai conquistar coisas muito legais, a gente vai chegar, sei lá, no topo daquilo que a gente estava imaginando, mas aterrorizada ainda assim, né? Mas o quanto que a gente aprende, e esses aprendizados, eles se expandem para outras áreas da nossa vida. E aí a gente vai se sentindo mais corajosa, a gente vai se sentindo mais poderosa, e isso alimenta a autoestima, isso alimenta uma série de coisas que fazem bem pra Uhum. gente, né? É olhar para o quanto que foi capaz, né? Conseguir entrar no metrô, conseguir ir lá fazer aula de natação, aprender a nadar, andar de bicicleta, e isso vai crescendo, crescendo, vendo o quanto que é capaz. E a gente é capaz de coisa pra caramba, né, Bia? Então Uhum, vai fortalecendo ali esse lugar também. Acho que uhum. é isso. Acho que tava essa pesquisa, olhando coisas sobre Hã? medo, né? Apareceu a. Bom, diz a internet que a frase é da Clarice Lispector. Clarice Lispector, acho que é. Que diz que depois do medo vem o mundo. Não sei se Hum, é, tá? Mas uhum, diz que é uma frase viralizada aí. E acho que é um pouco disso, né? Quando a gente antes do medo vem ali só possibilidades. O que que tem lá, né? O que que não tem? O que que pode acontecer? É o uhum, desconhecido, né? Quando você atravessa. Parece que um mundo literalmente se abre de possibilidades, né? Do que é possível fazer, seja descobrir, aprender a nadar ali, as possibilidades que se tem a partir disso, e por aí vai. Então, é isso, a gente tem um mundo, um universo que se abre aí de uhum, possibilidades, né? Eu tenho um filme na Netflix que é uma animação que chama Orion e o Escuro. Eu fui colar aqui o nome. É, ele é muito bonitinho. Fala do uhum, menino que chama Orion e tem medo de escuro. E ali, não vou dar spoiler, mas enfim, a coisa vai acontecendo e é muito bonito ver essa relação que ele vai criando depois com esse dormir, com o uhum, escuro, com o anoitecer e tudo mais. Então, são essas relações, esses medos como vão sendo transformados ali, né? Como vão sendo atravessados. Então, é bonito a gente olhar as relações que a gente tem com esses sentimentos, né? Com essas situações que vão surgindo, com os desconhecidos, e o que acontece depois disso, né? E com as uhum. possibilidades, quanto que a gente fica potente depois disso tudo, né? É bonito quanto mais a gente se conecta com as nossas vulnerabilidades, mais forte a gente fica. Diferente do Sim. que muitas vezes já tentaram ensinar pra gente que ser emotivo, que chorar, que ser vulnerável é fraqueza, pelo contrário, né? Quanto mais a gente abraça as nossas vulnerabilidades, mais fortes nós vamos nos tornando. Uhum. E é isso, a gente vai aumentando esse repertório, a gente vai aumentando o mundo de possibilidades também pra Sim. gente na vida, né? A intenção desse episódio, mais uma vez, é produzir um espaço de acolhimento, de cuidado, pra gente se sentir, às vezes, abraçada ou não se sente sozinha. O medo não precisa ser algo tão assombroso assim. Se a gente partilha, se a gente divide, se a gente tenta, ou às vezes também não vai ser possível tentar nem atravessar, e tudo bem. O importante é no final do dia a gente ter respeitado os nossos limites, a gente ter se respeitado, a gente ter principalmente priorizado o nosso próprio cuidado. É isso. A afetária existe como um espaço de escuta, acolhimento, afeto, um lugar onde seu ritmo importa. Porque aqui cuidar da sua história é a nossa cultura. E você consegue encontrar a gente nas redes sociais através do @afetarterapia.